O ser humano é um bicho bizarro mesmo. Quando você acha que não pode ficar pior, você descobre que tem coisas mais horrendas que você não imaginava. Ontem houve um atentado em Toronto. Um homem dirigiu uma van na multidão, subiu na calçada e atropelou várias pessoas, matou várias pessoas e muitas estão feridas. A princípio, o que se pensa, né, a primeira reação é pensar que é um atentado terrorista islâmico, mas a polícia de Toronto logo descartou essa possibilidade, já disse que não aparentava ter vínculos com nenhuma célula terrorista, nenhuma organização terrorista. E hoje, o que começou a surgir, o que começou a ser divulgado é que o homem que fez isso provavelmente pertencia a um grupo chamado Incel. Ainda estão investigando, ainda vão determinar se foi isso ou não, mas aparentemente a sigla desse grupo tem a ver com Involuntary Celibacy, em português seria celibato involuntário, que são homens que não conseguem ter relações sexuais com mulheres, então há uma grande frustração e eles se revoltam na internet, eles têm grupos onde eles expressam a raiva deles por causa disso, né? Porque eles sentem que são indesejáveis, se sentem enfurecidos por causa disso, porque, segundo eles, há homens que têm muitas mulheres, enquanto que eles não têm nenhuma. Então, na lógica deles, eles têm o direito de ter sexo com alguém. Então, eles instigam a violência contra mulheres e estupro também. Vários grupos foram derrubados na internet, tinha grupos em fóruns aí que foram derrubados porque eles realmente pertencem a um grupo que instiga a misoginia e instiga a violência contra a mulher. O assassino de Toronto, o nome dele é Alec Minassian, era um estudante universitário e ele pegou essa van e atacou as pessoas lá, e atropelou as pessoas. E ele disse no Facebook dele, um dia antes de fazer isso, a rebelião dos incels já tinha começado, que eles iam derrubar todos os Chads e Stacys. Os Chads, para eles, são esses homens que têm muitas mulheres, que têm muitas relações sexuais, são homens bem-sucedidos sexualmente, e as Stacys são mulheres atraentes que ignoram esses incels, né? Ignoram esses homens que não conseguem mulheres. Um dos ídolos, um dos heróis desse grupo aí, foi um rapaz que cometeu uma série de assassinatos em 2014. Ele saiu com o carro dele atirando as pessoas na rua em Santa Barbara. E esse cara, ele era filho de um diretor de Hollywood. E ele gravou uns vídeos antes de cometer o assassinato falando que ele era atraente, que ele era bonito, que tinha carrão, que tinha dinheiro. E mesmo assim as mulheres não davam atenção para ele. Mesmo assim ele não conseguia ninguém. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day. But, as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. I've been attending college in Santa Barbara for about 2.5 years now. And in those 2.5 years, I've experienced nothing but loneliness and misery. And my problem is girls. There are so many beautiful girls here, but none of them give me a chance, and I don't know why. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. Well, it's nicer than 90% of the people at my college. You know, I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I don't know why. You know, I put a lot of effort into dressing nice. These sunglasses here were $300. Giorgio Armani. So I'll put them on. See? Look at how fabulous I look. I see so many beautiful blonde-haired, just so many beautiful blonde-haired girls walking around everywhere. In your revealing shorts, your cascading blonde hair, your pretty faces. And I want one for a girlfriend. I want to take a girl out on a date and prove to her that I'm worthy. I want to feel that sense of being worthy of a girl's love and affection. I'm 22 years old and I've never had a girlfriend.
I'm still a virgin. I've never had the pleasure of having sex with a girl, sleeping with a girl, kissing a girl. I've never even held a girl's hand. Hell, and that's just such an injustice because I'm so magnificent. I deserve girls much more than all those slobs I see at my college who are somehow able to walk around with beautiful girls. I've never had any sex or anything like that. It's such an injustice. I don't know why you girls hate me so much. I've always wished I could ask you this, and this is my way of asking you this. This is the only way I can ask you. Então o que você percebe que é uma reação dessas pessoas frustradas. O que eu realmente não entendo, por mais que a prostituição seja uma objetificação das mulheres, ela existe, não dá para negar que existe a prostituição. Então por que esses caras que sentem vontade de ter sexo não procuram uma prostituta? Eu vi um caso uma vez, um documentário de um jovem que era paraplégico. Ele vivia, acho que na Inglaterra, e ele ia, a mãe dele e o pai dele levavam ele para Amsterdã para que ele pudesse ter relações sexuais. Então ele se sentia frustrado, ele se sentia, inferiorizado porque era virgem ainda. Então os pais levaram ele para Amsterdã para ter relações sexuais e de tempos em tempos levavam ele de volta lá para poder ter sexo. Então eu acho que nesse sentido, esses incels, se são tão frustrados assim, e há casos de jovens que têm 25, 30 anos que são virgens ainda, e eles se sentem muito agressivos por causa disso. Inclusive, na China, hoje em dia, há uma grande massa de homens, de jovens, que não têm mulheres, e parece que tem aumentado a violência também, tem aumentado a criminalidade na China, porque lá é uma sociedade hipergâmica, né? Então as mulheres procuram homens que são bem-sucedidos, homens que têm dinheiro, ou homens que têm algum tipo de status, enquanto que os trabalhadores mais pobres acabam ficando solteiros. Como lá tem a tradição de preferir filhos homens em vez de mulheres, então há um grande desnível em relação ao número de homens e de mulheres. Então isso aumenta a violência, isso aumenta esse grupo de homens frustrados que não têm relacionamentos, que não têm parceiras e que não se sentem realizados sexualmente. É claro que em boa parte desses atentados, desses tiroteios em massa, são homens frustrados, são pessoas que sofreram bullying na escola, que sofreram algum tipo de abuso, que se sentem menosprezados e querem se vingar da sociedade, querem atacar as pessoas. Mas esse caso em particular aí, desse grupo chamado Incel, eu nunca tinha ouvido falar, e para mim é chocante saber que existem grupos de homens que se reúnem para falar mal das mulheres e para perpetrar violência contra elas. Eu quero saber se vocês viram sobre esse caso do atentado em Toronto, se vocês sabem alguma coisa sobre essa história. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço, até mais. Tchau.